Olá, boa noite. A partir de agora, o Grupo Bandeirantes de Comunicação realiza o debate com os candidatos a prefeito de Taubaté. Durante as próximas 2 horas, você vai acompanhar o confronto de ideias entre os postulantes ao Palácio do Bom Conselho. O debate tem parceria com o jornal O Vale. Os 5 candidatos já estão em nossos estúdios, posicionados de acordo com o sorteio realizado previamente. Agradecemos a presença dos candidatos Mário Ortiz, do PSD, Genes de Andrade, candidato do PSOL, ao candidato Ortiz Júnior, do PSDB, Isaac do Carmo, candidato do PT, e Afonso Lobato, candidato do PV. Também em nossos estúdios, os jornalistas convidados que irão fazer perguntas aos candidatos. Agradecemos a Max Ramon, editor de política do jornal Vale, e a Solange Moraes, jornalista do Grupo Bandeirantes, apresentadora do programa Falando Nisso. O debate será realizado em 5 blocos, de acordo com as regras aprovadas em reunião prévia. Veja como será. No primeiro bloco, os candidatos respondem a uma pergunta gravada por um eleitor de Taubaté nesta semana. Cada candidato terá 2 minutos para a resposta. No segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Haverá 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. No terceiro bloco, os jornalistas convidados fazem perguntas a um dos candidatos e escolhem outro para comentar a resposta do primeiro. O candidato terá 2 minutos para responder, o outro candidato escolhido terá 1 minuto para comentar e o primeiro a responder tem mais 1 minuto para a réplica do comentário. No quarto bloco, novamente, os candidatos fazem perguntas entre si. Haverá 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No quinto e último bloco, o programa se encerra com as considerações finais dos concorrentes e, caso necessário, direitos de resposta. A nossa equipe foi para as ruas para saber o que a população queria saber dos candidatos. E a pergunta escolhida para a resposta de todos é esta. Eu queria saber se ele tem algum plano de melhorias para o transporte público, que hoje em dia está muito precário. Transporte público é o tema da pergunta. De acordo com o sorteio, quem começa respondendo é o candidato Mário Ortiz. 2 minutos. Mário, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores. É claro que nós temos propostas para melhorar o transporte público. É absolutamente procedente a preocupação da munícipe. O transporte público em Taubaté tem atrasado muito a coincidência de horário entre os ônibus e as vans e se faz necessário uma intervenção grande da Prefeitura nesse aspecto. Em primeiro lugar, nós temos que pensar que no momento que se faz esse debate, que estamos nesse período eleitoral, é necessário que a gente veja que Taubaté vem aí num período difícil. Houve um desacerto da administração, muitos escândalos, muitas situações difíceis, que acabou tirando um pouco a gestão de Taubaté. O trânsito sofre com isso, e com isso também o transporte coletivo. Algumas coisas que são básicas. Primeiro, os ônibus precisam ser controlados quanto ao seu horário. Eles não têm hoje um controle de passagem, passam junto com as vans, que acabam não sendo um transporte complementar, mas sim um transporte concorrente naquele exato momento, e a população sofre com isso. No final de semana, os ônibus ficam muito distantes de horário, 1 hora e assim por diante, entre uma passagem e outra. A ideia é fazermos de imediato o controle eletrônico da passagem dos ônibus. Isso, inclusive, é previsto no contrato com a concessionária e não está sendo cumprido por falta de exigência da Prefeitura. Melhorar a questão do transporte do bilhete único, que, em outras palavras, significa você poder pegar o ônibus e trocar de ônibus dentro de um determinado período para poder chegar no seu local de trabalho. Melhorar as condições da rodoviária, do terminal urbano, resolver a questão de uma rodoviária, de um terminal urbano também para as vans e fazer com que as motos fiquem melhor organizadas. Essa é a nossa proposta para melhorar a questão do transporte coletivo de Taubaté. Agora é a vez da resposta do candidato Genes de Andrade, do PSOL. 2 minutos. Genes, boa noite. Boa noite a todos e todas. A nossa proposta para o transporte público é inverter a matriz do transporte, né? Investir em transporte público de massa, onde nós vamos subsidiar o transporte público. A ideia nossa é municipalizar ainda o transporte público, conseguindo baixar essa passagem de ônibus para R$1. A nossa ideia, você
Muitos podem dizer que não acreditam, que é impossível. Isso não é. Nós temos aqui uma permissionária nessa cidade que está há 20, 30 anos e geralmente está amarrada com todos os políticos dessa cidade, todos os partidos políticos, porque financia a campanha desses candidatos. Então, nós vamos investir em transporte público, colocando ordem na casa, combatendo a corrupção, fechando o ralo da corrupção que está dentro da prefeitura, e não é de hoje, não é nesse mandato do Roberto Peixoto apenas, é de 20, 30 anos atrás. Temos a corrupção aqui escancarada, não é só de hoje, não é só do passado, é de 30, de 20 anos, desde quando nós temos aqui o nosso Sarney de Taubaté, aquele que colocou todos os prefeitos nessa cidade, e agora tem primo, ex-primo, tem filho agora, está em dose dupla. Então nós vamos mudar isso porque nós temos coragem. Nós vamos fazer auditoria de todos os contratos da prefeitura, de todas as planilhas dessa empresa permissionária de transporte público. Vamos fazer auditoria e fazer com que quem roubou a cidade pague e seja punido. Vamos cobrar a punição desses políticos que deixaram Taubaté nessa lama. Então, sai da lama, Taubaté. Vamos tirar Taubaté da lama. Sai da lama, Taubaté. Ok, agora pela ordem das respostas, é a vez do candidato Ortiz Júnior, do PSDB. 2 minutos, candidato, boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite ao Max, a Solange, aos outros candidatos. Agradeço a Munícipe pela pergunta. Transporte público é um desafio fundamental para a nossa cidade. Eu queria citar alguns exemplos de equívocos que existem hoje no transporte. Por exemplo, a Prefeitura há 2 anos anunciou um passe integração. Não conseguiu implantar por diversos motivos. Não conseguiu fazer com que o transporte complementar de Taubaté, que eu ajudei a criar, se integrasse no sistema de ônibus. Faltou pulso, faltou gestão. Esse passe integração é fundamental para que o cidadão que vem, por exemplo, da Gurilândia e percorre uma linha de 19 quilômetros até o Quiririm, para que ele possa descer, por exemplo, na rodoviária velha e pegar um outro ônibus, um outro veículo, dentro de um espaço de tempo, por exemplo, de 2 horas, para ir, por exemplo, até o CK, para ir até o Paqueroporto, e ele não precisa, com isso, pagar outra tarifa, que é de R$ 2,80, é uma tarifa alta. Além disso, ordenar itinerário, linha e horário. Hoje, as vans e os ônibus passam no mesmo horário e no mesmo momento nos pontos. Isso precisa ser reorganizado. E a Prefeitura que tem que reorganizar isso por meio de um decreto dizendo, olha, o ônibus vai fazer tal itinerário, tal linha, e em tal horário ele vai passar em cada ponto. Além disso, mudar os abrigos. Hoje a gente tem abrigos ainda ultrapassados, mal iluminados. Mudar os abrigos de ônibus. A gente tem linhas muito longas. Linhas bairro a bairro. Essa linha da Gurilândia que eu me referi tem 19 quilômetros. A gente precisa ordenar melhor o transporte público para que a gente tenha a linha bairro-centro, centro-bairro. E aproveitar algumas perimetrais e colocar linhas exclusivas para essas perimetrais. Eu cito o sistema viário, por exemplo, da Faria Lima, o sistema viário da Independência, o sistema viário da Francisco Barreto Leme, esse sistema viário importante aqui que passa em frente à Band, que é da Avenida Carlos Pedroso da Silveira, 9 de Julho, Charles Schneider e Rodovia Malay Berings. E por último ainda, melhorar a acessibilidade dos idosos aos ônibus. Isso é fundamental para a gente ter um transporte público mais organizado. Ok, tempo encerrado. Seguimos agora a resposta do candidato Isaac do Carmo, do PT. 2 minutos, candidato, boa noite. Boa noite, Nicolini. Boa noite, candidato Júnior. Boa noite, Mário Ortiz, Gênesis, Padre Afonso. Parabenizo a TV Bandeirantes por esse importante debate de democracia à nossa população. E boa noite à nossa querida população que está nos assistindo nesse momento. Sem dúvida alguma, o transporte coletivo ele requer melhorias em todos os sentidos. No meu governo, nós vamos estabelecer a melhoria do transporte coletivo, fazendo a integração do TCTAL com o transporte de ônibus, a empresa ABC aqui na cidade de Taubaté. Vamos valorizar ainda mais o serviço do mototaxista e também, quando a gente fala em transporte público, nós temos que pensar nos motoristas de táxi. Nós vamos criar, e é uma grande marca da Prefeitura do PT, o bilhete único, onde as pessoas poderão estar utilizando o ônibus por até 2 horas, pagando uma única passagem, fazendo as suas integrações. Isso é uma marca das gestões do PT e tem dado certo, onde o PT tem utilizado essa grande importância que é o bilhete único, que ajuda principalmente uma família a melhorar a sua renda e gastar menos com o transporte coletivo. E não adianta pensar só nessas ferramentas se a gente não pensar também
nas vias de escoamento do transporte público. Um dos grandes projetos nossos do Partido dos Trabalhadores, junto com o governo federal da presidenta Dilma, é a retirada da linha férrea, aonde nós iremos valorizar com corredores específicos do transporte coletivo para que as pessoas possam chegar nas suas casas, no seu trabalho, retornar para suas casas com maior segurança, com maior agilidez, porque Taubaté precisa dar esse salto de qualidade. E a Prefeitura vai assumir a gestão do transporte coletivo na cidade, porque é inadmissível hoje bairros importantes de Taubaté não terem sequer os moradores acesso ao transporte coletivo. É essa a marca do nosso governo, com muito investimento e priorizando, valorizando as pessoas. Seguimos agora, é a vez da resposta para a pergunta única sobre o transporte público, o do candidato Afonso Lobato, do PV. 2 minutos, candidato, boa noite. Boa noite. Transporte público de qualidade é um direito do cidadão. Nós precisamos, em primeiro lugar, revisar as linhas de ônibus, diminuir espaçamento. Uma das grandes preocupações da população é o tempo de espera, principalmente em feriados e finais de semana. Então nós precisamos fazer uma revisão dessas linhas, inclusive dos itinerários. O pessoal da Vila das Graças ali reclamam muito que o ônibus, por exemplo, não passa mais pela Avenida Conde José Luiz. E obriga, muitas vezes, pessoas idosas a se locomoverem em distâncias até difíceis para elas. Então o primeiro passo é a revisão dessas linhas. Depois, construir 2 terminais de ônibus, uma na parte alta, na parte baixa, e alimentar esses terminais com linhas alimentadoras das vans e Tecetal. Reorganizar as vans, os micro-ônibus, para que realmente possa fazer esse transporte de qualidade e possa atender o cidadão integrando através deste bilhete único. O bilhete único com horário marcado, com horário, prazo determinado, dá possibilidade de um transporte público de qualidade e um transporte público mais barato, que é o direito do cidadão. Depois, sem dúvida nenhuma, uma das coisas bastante importantes é melhorar o transporte público também para o portador de deficiência. O portador de deficiência ele já não tem, né, a calçada, já não tem as vias que possam favorecer a sua mobilidade. Portanto, um transporte público que olhe, de fato, para esse público que é grande e precisa ter um transporte público de qualidade. Dentro das nossas perspectivas, eu acho que isso é perfeitamente viável. Além de você, nas margens da Rua Avenida Presidente Dutra, nós temos a Via Bandeirantes, a Avenida Bandeirantes e a Avenida Dom Pedro. E é possivelmente você melhorar o acesso das pessoas, melhorando a malha viária dessas, para que facilite a locomoção mais rápida, mais ágil da população. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Primeira parada no debate. Depois dos comerciais, os candidatos vão fazer perguntas entre si. Eleições 2012. Você decide na Band. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Debate que é transmitido para toda a região metropolitana pela TV Band Vale e também pela rádio Band Vale FM 102,9. Neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Eu lembro que haverá réplica e tréplica em cada pergunta. Cada candidato poderá perguntar e responder uma vez. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem começa perguntando é o candidato Afonso Lobato. Para quem vai a pergunta, candidato? Para o Gênesis Andrade. Pois não, 30 segundos. A educação é um instrumento para mudar a sociedade, para mudar a realidade. Como você avalia a educação no município, nosso município e no nosso estado? E o que acha do financiamento da educação do governo do PSDB? 2 minutos, candidato, para a resposta. Avaliamos que está uma calamidade tanto para os alunos quanto para os professores, os profissionais da educação. Mas o que me espanta não é essa calamidade dos políticos que destruíram a educação aqui na cidade. Nós aqui em Taubaté temos um deputado que deveria cobrar as questões da FDE que está na mídia, né? As questões do município, de uma universidade pública, que aqui tem uma placa lá, Unital, é nossa, é minha, é sua. Mas eu tenho certeza que aquele aluno, quando vai pagar a mensalidade, ele não acredita que é dele, né? Nem que é nossa, nem que é sua.
Então nós temos um deputado que quer ser prefeito, vai nos abandonar, vamos ficar sem deputado, né? E também omisso, e muitas vezes discursa contra o governador, só que na hora de votar, vota totalmente ao lado do governador. No dia 15 de março de 2011, tinha 3 candidatos a presidente da Assembleia Legislativa. Ele votou no candidato do PSDB, que ele tanto critica. Então, é tudo farinha do mesmo saco. Temos que mudar isso. Temos que votar no PSOL, um partido que tem credibilidade, tanto para prefeito quanto para vereador. Porque nesse dia que ele votou no governador, no presidente da Alesp, Barros Munhoz do PSDB, tinha 3 candidatos. O Carlos Gianazzi do PSOL, deputado Carlos Gianazzi, e o Major Olímpio. Mas não, ele votou no deputado que o governador mandou, porque a Assembleia Legislativa é uma simples marionete. Então, como um teatro de marionete, aquela Assembleia Legislativa, eles votam no que o governador manda. Então, como vamos acreditar nele? Concordo tudo que você está falando quanto à FDE, quanto à corrupção que está instalada lá. Estão abrindo uma CPI porque se sentiram obrigados. O próprio PSDB está abrindo lá, mas porque se sentiu obrigado, porque pressão popular. Candidato, muito obrigado. 1 minuto para a réplica do candidato Afonso Lobato. Eu só lembro, candidato, que eu assinei a CPI da FDE e que o candidato Gianazzi, de fato, recebeu um voto, o dele mesmo, e o Major Olímpio também. Mas a educação é extremamente importante, por isso eu quero ser prefeito de Taubaté, para instalar a escola de tempo integral, centros integrados de educação. Isso é extremamente importante, porque tira a criança da rua. E hoje você que está em casa sabe muito bem da dificuldade que você, pai, mãe de família, saindo para trabalhar, deixar o seu filho na rua. Portanto, escola de tempo integral, onde a criança permanece na escola o tempo todo, na parte da manhã, currículo normal, e na parte da tarde, cultura, lazer, esporte. Isso realmente se pensar na formação integral. Mais ainda, um plano de carreira para o profissional da educação. Isso é extremamente importante, pensar num bom educador e um plano de carreira que possa dar tranquilidade a ele. 1 minuto para a tréplica do candidato Gênesis de Andrade. Temos projeto para a educação, queremos criar o plano de carreira para os servidores da educação, tanto professores, merendeiras, inspetores, que sempre foi prometido aqui, que tem gente aqui que foi prefeito e não criou esse plano de carreira, agora quer ser prefeito de novo, não valorizou o servidor da educação. Mas também temos aqui uma reportagem de um candidato que está a nível nacional e nem tem um mandato ainda. Ele já está a nível nacional. Então, Taubaté, além do nosso prefeito que foi preso, o Ministério Público falou que ele é criminoso, a Polícia Federal falou que ele é criminoso, nós temos um candidato que essa semana na revista Isto É está estampado aqui. Então, precisamos mudar isso. Só votando no PSOL, um partido que tem credibilidade nacional. O deputado Carlos Gianazzi teve só o voto dele mesmo, mas ele teve o voto dele com dignidade, não se vendeu. Ok, candidato, seguimos com o nosso debate. Agora é a vez da pergunta pela ordem de sorteio do candidato Isaac do Carmo, do PT. Para quem vai a pergunta, candidato? Minha pergunta vai ao candidato Padre Afonso. 30 segundos. Nós sabemos que a saúde em Taubaté é um grande problema. Nós temos situações que muitas vezes as pessoas precisam ser socorridas de forma imediata e quando precisa não tem condição. Exemplo é a condição das ambulâncias em Taubaté. Como resolver esse problema da precariedade dessas ambulâncias? 2 minutos para o candidato. A primeira coisa que eu pretendo fazer, assumindo o governo de Taubaté, é o mutirão da saúde. O mutirão da saúde é extremamente importante porque vai atender aquelas pessoas que estão há 6 meses, há quase 1 ano ou mais de ano, esperando para fazer um exame, uma consulta com o especialista. Isso é extremamente importante. Por isso, nós vamos fazer uma parceria com o Centro Integrado de Educação, o Hospital Móvel, para poder atender. É uma experiência muito importante, muito boa, tem dado certo em outras cidades. Mais de 15 cidades já estão fazendo essa experiência. Um hospital móvel para poder atender essa demanda. Além de parceria com casas, com clínicas particulares, para que realmente essa pessoa que está esperando há tanto tempo possa ser atendida. E aí, a instalação do SAMU para atender essa questão das ambulâncias é extremamente importante. Além de você investir comprando mais ambulância, hoje Taubaté é uma cidade grande, que é perfeitamente viável que se implante aqui o SAMU,
que é o serviço de atendimento médico de urgência, onde um próprio médico acompanha este atendimento e já olhando a situação do paciente, ele possa dizer, Isaac do Carmo, isso aqui você vai diretamente para o pronto-socorro, isso aqui é diretamente para o hospital, dá mais agilidade, mais respeito à pessoa que está ali necessitada, porque com saúde não pode brincar. Portanto, é preciso e é urgente que nós façamos também uma parceria com o hospital universitário para poder realmente custear, ser o hospital de retaguarda do município, para que as pessoas não continuem morrendo no pronto-socorro, como estão morrendo hoje no pronto-socorro, sem ter lugar para ser internados. Portanto, quando não encontram leitos, morrem e hoje ficam internadas no pronto-socorro. Portanto, uma parceria com o hospital universitário, custeando estas despesas para que ele seja o hospital de retaguarda do nosso pronto-socorro e assim as pessoas não morram mais no pronto-socorro e sejam atendidas com dignidade. Ok, tempo esgotado. 1 minuto para a réplica do candidato Isaac. Quero dizer a você, eleitor, que só sabe desse problema quem sente na pele esse problema. Eu, por exemplo, em 2005, perdi o meu pai, vítima de um infarto em sua casa, e quando a ambulância chegou, chegou apenas com o motorista. Mas no meu governo, eu vou resolver essa falta de ambulância na cidade de Taubaté, trazendo o SAMU, que são ambulâncias 24 horas, com médicos preparados, com motoristas preparados, aonde tem a marca do governo federal da presidenta Dilma. Nós não vamos aceitar mais essa condição na nossa cidade. E queria dizer a você, eleitor, ainda, que o SAMU vai resolver esse problema. E cidades do PT, como São Carlos, uma cidade que tem menos habitantes que Taubaté, possui 15 unidades do SAMU, que será no meu governo chamada pelo sistema 192 e socorrendo a pessoa no seu acidente, em via pública, na sua casa ou até mesmo no seu local de trabalho. Essa é a marca do PT para resolver o problema das faltas de ambulâncias em Taubaté. 1 minuto para a tréplica do candidato Afonso Lobato. Isaac, é exatamente isso. Acho que é importante o atendimento de saúde ser um atendimento digno. Saúde não pode esperar. Não podemos comprometer vidas quando não tem o atendimento necessário, o atendimento digno. Portanto, esta parceria com o hospital universitário, pois hoje os taubatianos não têm leito suficiente para serem internados. Primeiro momento, essa parceria com o hospital universitário para que ele seja o hospital de retaguarda e pensar para frente a construção de um hospital municipal. Um hospital municipal que possa atender o taubatiano. Hoje, infelizmente, o taubatiano é internado em São José dos Campos, em Aparecida, em Pindamonhangaba, porque às vezes não encontra o leito aqui. A prefeitura tem que dar essa retaguarda e, portanto, o nosso sonho, a construção do hospital municipal para atender o taubatiano. Além desse primeiro passo, essa parceria com o hospital universitário. Seguimos com o nosso debate. De acordo com o sorteio realizado previamente, a pergunta agora é do candidato Gênesis de Andrade. Para quem vai a pergunta, candidato? Bernardo Ortiz Júnior. 30 segundos. Eu gostaria de saber do candidato Bernardo Ortiz Júnior. Poderia falar aqui de educação, nós vamos investir 30% em educação. Nós temos projeto de governo, você acessa lá o site Pessoal Taubaté e vai encontrar nosso programa. Mas debate é importantíssimo para ver a credibilidade dos candidatos, né? O que eles fizeram pela cidade. 10 segundos. Então eu gostaria de perguntar para o candidato Bernardo Ortiz Júnior de onde vem o dinheiro da campanha dele. 2 minutos para a resposta, candidato. Eu agradeço ao Gênesis pela pergunta, dizer que o recurso todo que a gente arrecada para a campanha vem de empresários da cidade, vem de pessoas que contribuem como pessoas físicas, contribuem porque acreditam na mudança da cidade, na retomada da continuidade do desenvolvimento da cidade. Nosso recurso todo é declarado, está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, é importante dizer isso, todo cidadão que quiser acessar está lá, tem acesso. Queria dizer que com esse recurso a gente faz uma campanha otimizada. E essa campanha otimizada que eu quero que seja um espelho de um governo também otimizado. Os 680 milhões de orçamento que a Prefeitura tem disponibilizados para o próximo ano permitem que o próximo prefeito reorganize, por exemplo, o sistema de saúde. O sistema de saúde precisa ser reorganizado com a integração do hospital-escola com o hospital universitário, que é um investimento de 50 milhões de reais que o Estado vai fazer, vai dobrar os leitos para atenção médica em Taubaté. Nós vamos passar de 310 leitos para 600 leitos. Nós vamos levar o nosso pronto-socorro municipal para dentro do hospital universitário, para dar uma retaguarda hospitalar.
Você imagina, o cidadão taubatiano, que entre 50 e 60 pessoas aguardam lá dentro do pronto-socorro por uma internação. E é justamente isso que a gente tem que fazer, crescendo os leitos. No prédio onde é hoje o pronto-socorro, eu vou instalar um ambulatório médico de especialidades, com 18 especialidades médicas. Já é um compromisso do nosso governador conosco aqui em Taubaté, de colocar esse AME Taubaté para funcionar a partir do próximo ano. Além disso, vou criar 4 super-PAMOs nas diversas regiões da cidade, nas 4 regiões da cidade, com um cardiologista, com ortopedista, com reumatologista, com testes, exames, por exemplo, como glicemia, alguns equipamentos para diagnóstico rápido. Além disso, 4 UPAs, unidades de pronto atendimento, para que o paciente de urgência não tenha que ir hoje ao pronto-socorro para ser atendido. E hoje esse é o grande desafio da cidade, resolver o problema de saúde, e eu vou fazer com esse orçamento da cidade. 1 minuto para a réplica do candidato Gênesis de Andrade. Eu gostaria até de colocar nossa proposta de saúde também, né? Nós queremos construir um hospital municipal infantil e um com especialização em idoso, atendimento a idoso. Agora, eu sugiro aqui a todos os 4 candidatos que estão comigo que vão gastar 2 milhões, outro 3 milhões, outro 4 milhões, outro 1 milhão. Peguem esse dinheiro e vamos construir um hospital na cidade, em vez de gastar com papel, com um exército de pessoas para fazer campanha, nós não temos isso. Por quê? O nosso dinheiro é limpo, o nosso dinheiro veio do nosso bolso de trabalhador, de assalariado. Então nós não temos dinheiro de empresário, não aceitamos dinheiro de empresários, empreiteiros, não fazemos coligações, estamos sozinhos, só o PSOL. Não fazemos coligações por tempo de TV, por dinheiro. Então eu gostaria que eles pegassem esse dinheiro, arrecadassem e investissem em um hospital na cidade, que é muito dinheiro. 1 minuto para a tréplica do candidato Ortiz Júnior. Obrigado. Gênesis, para construir um hospital com 170 leitos, que é o que Taubaté precisa, a prefeitura gasta mais ou menos 70 milhões de reais só para construir o prédio, né, a instalação física. Para equipar, mais 15 milhões. São 85 milhões de reais. A gente vai conseguir, advindo de uma parceria entre prefeitura, governo federal e governo do estado, recurso para fazer essa grande integração entre os 2 hospitais e dobrar os leitos hospitalares da cidade. Mas não basta isso. A gente precisa também evitar que esse paciente chegue até o pronto-socorro. A gente vai passar de 14 para 37 unidades do Programa de Saúde da Família e criar ainda a unidade de apoio ao Programa de Saúde da Família, que é muito importante, que é a retaguarda aos agentes comunitários de saúde, aos agentes do Programa de Saúde e, além disso, aos médicos. A gente pode ter ali um psicólogo, a gente pode ter ali um enfermeiro, a gente pode ter ali um fisioterapeuta. 10 segundos. Enfim, ordenar a atenção básica de saúde para que esse paciente não precise chegar ao hospital. Ok, seguimos agora com o debate. É a vez da pergunta do candidato Ortiz Júnior e pelas regras, Ortiz Júnior, sua pergunta deve ser dirigida ao candidato Mário Ortiz, que ainda não perguntou, senão ele precisa perguntar para ele mesmo, o que não é debate. Então, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Antônio Mário, eu gostaria de saber do desafio, que proposta o senhor tem para resolver esse grande desafio que é o problema de resíduos sólidos, lixo orgânico, lixo de entulho, de resto de construção civil em Taubaté, que é um dos grandes problemas dos bairros da cidade. 2 minutos para o candidato. Sem dúvida nenhuma, você tocou num problema sério da cidade, abandonado pela atual gestão. Taubaté hoje tem um prejuízo enorme causado pelo governo do PSDB, que interditou o aterro sanitário de Taubaté, quando ele já está impactado, não alteraria muito deixar mais um tempo até terminar. O governo municipal bobeou, deixou chegar numa situação complicada. Quando eu fui prefeito, nós arrumamos aquele aterro sanitário que existe, que hoje está interditado, para Afonso, e tiramos de uma nota 4, quando nós chegamos, para a nota 9,5, fazendo um trabalho sério para arrumar. Bom, agora a situação exige imediata inversão. Nós estamos estudando a possibilidade de usar algum tipo de usina que queime o lixo sem causar problema ambiental. Estamos fazendo uma grande investigação nesse sentido para conseguir fazer isso em Taubaté. Inclusive o entulho de obra, que não é obrigação da prefeitura recolher. Na verdade, o destino tem que ser dado por aquele que faz a obra, que faz o desmanche, que esse tem que dar o destino final. Hoje, a prefeitura fez um aterro sanitário, um aterro para entulhos ali perto do distrito industrial do UNA 2. Outro dia eu fui lá ver. Está funcionando razoavelmente, mas na cidade está cheio de entulho e precisa ser removido.
A ideia é que a Prefeitura economize bastante no sistema que tem hoje, deixe de gastar esse dinheiro enorme que paga hoje para levar para Tremembé e depois dar destino final lá, recuperar ou um aterro sanitário ou um sistema mais moderno, que nós estamos estudando qual seria a melhor solução. Existe um que faz a queima, é uma queima que não tem nenhum tipo de resíduo. Estamos pensando seriamente em adotar esse sistema, está em fase final de acerto na CETESB. Licenciamento na CETESB. Obrigado. Um minuto para a réplica do candidato Ortiz Júnior. Bom, a interdição do aterro sanitário de Taubaté foi uma interdição técnica feita pela CETESB, depois de notificar a Prefeitura para fazer obras nesse aterro 7 vezes. Esse aterro corria o risco de se contaminar, não era o mesmo aterro que você deixou quando prefeito, já não era o mesmo aterro que o ex-prefeito Bernardo Ortiz deixou, que era um aterro com saneabilidade, com controle, era um aterro abandonado, sem obras de infraestrutura, sem obra de drenagem do churume, que é aquele líquido que contamina o lençol freático, a água subterrânea. E a Prefeitura foi notificada 8 vezes pela CETESB e não fez. Foi uma interdição técnica. Queria dizer que há soluções muito criativas. A partir de 2014, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos proíbe que você coloque no aterro sanitário tudo aquilo que é reciclável ou reutilizável. A gente tem que criar cooperativas de reciclagem, fazer uma triagem do alumínio, uma triagem do papel, uma triagem do alumínio, do vidro, do plástico e fazer uma grande ação de reciclagem na cidade para gerar renda. Mais um minuto para a tréplica do candidato Mário Ortiz. A reciclagem é importante. Eu lembro que o candidato, que no período que eu estive na frente da Prefeitura, nós implantamos o sistema de coleta seletiva na cidade. Isso foi abandonado depois, pelo governo que me sucedeu. Além disso, essa questão de resíduos sólidos da construção civil perdeu totalmente o controle. Quem fez o apoio para que esse prefeito e que está aí tomasse conta da cidade foi justamente o partido do senhor. Ele entrou pelo PSDB. Hoje, agora está todo mundo contra. Mas, na verdade, ele chegou em 2004 com o apoio do senhor, com o apoio do Padre Afonso, com o apoio do Bernardo Ortiz. E o Bernardo Ortiz também não deixou o aterro sanitário quando eu cheguei numa situação tão boa. A nota era 4 da CETESB, passou para 9,5. Ok? Usado a resposta, o tempo para a resposta, vamos então agora à pergunta do candidato Mário Ortiz. A pergunta deve ser feita para o candidato Isaac do Carmo. 30 segundos, candidato. Isaac, quando eu tive a honra aí de ser o prefeito de Taubaté, você falou do pronto-socorro, o nosso pronto-socorro municipal era uma bagunça danada e nós conseguimos arrumar e ele recebeu a certificação de qualidade ISO 9002, inclusive com solução para a questão das ambulâncias. Na época não tinha SAMU, que hoje é uma solução boa. O que você pretende fazer para que o pronto-socorro de Taubaté deixe de ser tão ruim? 2 minutos para a resposta, candidato Isaac. Sem dúvida, a saúde de Taubaté é um grande problema. Ainda hoje estive visitando o pronto-socorro municipal e vi as condições que as pessoas são tratadas nesse pronto-socorro, o que é inadmissível. E como eu tenho dito, Taubaté precisa dar um grande salto de qualidade na saúde pública, aproveitando dos investimentos do governo federal. No meu programa de governo, que já lancei, inclusive com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aqui em Taubaté, nós vamos estabelecer 4 UPAs, que são mini hospitais do governo federal em Taubaté, 2 na parte alta da cidade, 2 na parte baixa, desafogando com isso o problema hoje do pronto-socorro. E as UPAs são uma grande revolução. Infelizmente, Taubaté não teve a capacidade nos últimos anos de buscar esse recurso do governo federal. E queria dizer a você, munícipe, que entenda o que nós estamos vivendo. Taubaté chegou numa condição que a cidade cresceu sem planejamento, e quando cresce sem planejamento, a gente vive esse problema da saúde. Trazer as UPAs atrelado ao SAMU, que todos aqui estão falando, mas nós sabemos que é uma política do Partido dos Trabalhadores a partir de 8 anos do governo federal do presidente Lula e dado continuidade para o excelente governo da nossa presidenta Dilma. Por isso aceitei esse grande desafio para cuidar da saúde de Taubaté e vamos desafogar o pronto-socorro. Como eu disse, com as 4 UPAs e também as unidades básicas nos bairros, que isso é importante também. Importante, candidato Mário, que a gente faça o tratamento preventivo das pessoas. Hoje, todos os nossos pontos de atendimentos nos bairros são falta de infraestrutura, falta de condição de atendimento às pessoas, longas filas, agendamento não existe. E a nossa grande tarefa é, em 4 anos, crescer 20 no que diz respeito à condição de saúde, com parcerias definitivas para Taubaté crescer com o Brasil na área da saúde.
Ok, 1 minuto para a réplica do candidato Mário Ortiz. Isaac, a sua ideia de trazer esses benefícios que o seu partido hoje atua, né, não tiram assim você não demonstra exatamente como você quer resolver o problema. Você está trazendo o governo do PT para cá, em termos de justificar quase que toda a sua proposta, mas eu não vejo uma proposta concreta sua para fazer realmente a solução de Taubaté. Inclusive, não consegui achar o seu plano de governo ainda. Você certamente vai mostrá-lo para nós a tempo. Agora, Isaac, nós temos aí essa questão de fazer o pronto-socorro melhorar, de ter essa situação toda. Eu também passei por situações recentes. Pessoas da minha família morreram dentro do pronto-socorro. A gente tem situação complicada. Eu sei disso e nós vamos melhorar. Nós vamos fazer um hospital municipal aqui em Taubaté com o Hospital da Mulher e com o pronto-socorro. É um compromisso que eu estou assumindo com você, telespectador. 1 minuto para a tréplica do candidato Isaac do Carmo. Eu queria dizer aqui ao candidato Mário, que no que diz respeito à saúde, nós somos o primeiro candidato a lançar as propostas de saúde com a presença ainda do ministro da Saúde em Taubaté. E fiz isso porque, sem dúvida alguma, as cidades hoje que superaram seus problemas de saúde foram buscar recursos do governo federal. Taubaté, nós não podemos aceitar que uma cidade pense, qualquer administrador, que é possível dar os grandes saltos de qualidade, seja na saúde, na segurança, seja no transporte coletivo, seja na questão da retirada da linha férrea, com recurso próprio. Mais uma vez, qualquer candidato que fale que vamos superar os desafios com recursos somente do nosso orçamento, vai estar mentindo para você, eleitor. Por isso, eu tenho a honra de dizer que aceitei o convite do presidente Lula, trouxe aqui o ministro Alexandre Padilha para discutir a questão da saúde, e ele já aprovou os meus 19 pontos de melhorias na saúde, que o eleitor, em breve, vai ficar sabendo no nosso horário do programa eleitoral. Sem dúvida alguma, dar esse grande salto de qualidade com o governo federal, e as UPAs vão resolver o problema do pronto-socorro. Esgotado, candidato, obrigado. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco será a vez dos jornalistas fazerem perguntas aos candidatos. Não saia daí. Eleições 2012, você decide na Band. O debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté está de volta, uma realização do Grupo Bandeirantes com apoio do jornal O Vale, transmitido pela TV Band Vale e pela rádio Band Vale FM 102,9. Neste quarto bloco, os candidatos voltam a fazer perguntas entre si nos mesmos moldes do segundo bloco. Dessa vez houve um outro sorteio e quem começa a perguntar é o candidato Isaac do Carmo, do PT. Para quem vai a pergunta, candidato? Pergunta para Mário Ortiz. 30 segundos. Candidato, qual a contribuição que a Prefeitura pode e deve dar para diversificar as oportunidades de emprego aqui em nossa cidade? E com isso, consequentemente, trazer oportunidades para quem está desempregado e até mesmo aquele que está empregado que queira ter outros tipos de serviço em Taubaté. 2 minutos para a resposta, candidato. Ótima pergunta. Eu creio que a Prefeitura de Taubaté tem que, em primeiro lugar, defender o modelo existente. Esse modelo hoje trouxe uma série de empresas para a cidade que gera um resultado muito bom. Taubaté tem crescido na questão de geração de emprego nos últimos tempos. E é reflexo dessa política adotada no passado. Tem que ser defendida. Eu percebi, por exemplo, que São José não defendeu lá muito bem a questão das indústrias e preferiu trazer só empresas de alta tecnologia. É importante ter, mas tem que defender também o existente. Olha a confusão que está dando lá na GM nesse momento. Então esse é o primeiro ponto, defender o que tem. Mas sem nunca esquecer que Taubaté tem que trazer outros tipos de empresas, não só ligados à metalurgia, ligados à indústria automobilística. Fazer uma diversificação até para não ficar dependente demais de um só setor. Quando der uma crise, você tem que ter saída para isso. Essa será uma vertente que a gente vai fazer. Já fizemos no passado, quando nós consolidamos aqui a vinda da LG, que foi até já vinha num processo de instalação, mas a gente consolidou, manteve essa empresa aqui em Taubaté quando ela esteve prestes a sair em função de atrativos lá da região da Zona Franca de Manaus, e entrarmos em outros processos de defesa do emprego em Taubaté. Creio que
o ponto principal que a gente vai ter que tocar é criar, além do que tem, uma outra vocação para a cidade. Eu acredito muito nos serviços, acredito muito na questão de turismo. Foi nossa a autoria daquele decreto que colocou a esquina ali perto da LG para distrito turístico, e a gente pretende retomar esse processo com construção de ginásios, de esportes, centros de candidato, muito obrigado. Seguimos agora com a réplica do candidato Isaac do Carmo. Um tema importante. Com toda certeza, eu fui candidato, entre todos aqui, que mais contribuí para o emprego em Taubaté nos últimos anos. Na frente do sindicato, garantimos investimentos em fábricas como a Ford. Só esse ano a Ford contratou mais de 500 trabalhadores. Todos sabem a crise que está na GM, aqui na Volkswagen, recentemente fechamos um acordo que iniciamos essa negociação no ano passado na Alemanha, um acordo que garante um investimento de mais de 2 bilhões de reais aqui em Taubaté, gerando entre 2015 e 2016 1.500 postos de trabalho. E nós vamos diversificar. Uma cidade, Taubaté, que tem Mazzaropi, Monteiro Lobato, não pode deixar de ser um polo importante de atração de turismo. E a minha experiência, juntada com a experiência do meu vice-prefeito Rubens Fernandes, vamos trazer novas indústrias, tecnologia de ponta e gerar mais emprego e emprego de qualidade em Taubaté. Um minuto para a tréplica do candidato Mário Ortiz. Isaac, você me permite te questionar. Você tem o seu papel como presidente do sindicato e isso traz a possibilidade de algumas negociações para trazer e manter empregos. Mas você não teve nenhuma participação na prefeitura para trazer tantas empresas assim. Quem trouxe essas empresas foi o meu governo, inclusive os Minas, que está aí, Autolive, uma série de empresas enormes que estão funcionando em Taubaté foram trazidas quando a gente era prefeito. Nós vamos fazer de novo, gente. Nós sabemos como fazer. Nós não estamos aqui para dizer, olha, com o nosso trabalho a gente conseguiu negociar algumas coisas para vir para cá. Pode até ser que sim, mas muito longe daquilo que nós já colocamos na cidade. Essa experiência, eu estou no auge da minha experiência, nós vamos fazer muito mais por Taubaté, trazer muito mais empresas, trazer centros de tecnologia, fomentar empresas que possam trazer investimentos para Taubaté. É assim que a gente vai trabalhar de novo e vai fazer muito legal. Seguimos com o debate e agora é a vez da pergunta do candidato Ortiz Júnior. Para quem vai a pergunta, candidato? Gênesis Andrade. 30 segundos. Candidato, o senhor sabe que o trânsito é um dos principais problemas da cidade de Taubaté hoje, especialmente no centro. Queria saber qual é a proposta do senhor para resolver esse problema. 2 minutos para a resposta, candidato. No trânsito de Taubaté, para acabar com o caos no trânsito, vamos investir em ciclovia e transporte público de massa, inclusive utilizando a linha férrea para colocar um trem que ligue de bairro a bairro na cidade. Agora, eu sempre digo sobre a credibilidade do candidato, a credibilidade das propostas dos candidatos, porque aqui eles vêm e colocam uns planos assim mirabolantes, daqui a pouco vão inventar o aerotrem aqui, vão inventar aeroporto no centro da cidade de Taubaté, né? Nós temos planos de verdade e credibilidade, né? O candidato Bernardo Ortiz Júnior não respondeu. Aliás, ele respondeu sobre de onde vem o dinheiro da campanha dele. Ele nos processou porque questionamos de onde vinha esse dinheiro. Agora, está questionando ele, fez uma matéria mostrando que ele está envolvido com a corrupção. Não só ele, como o pai dele, que seria o nosso Sarney, que colocou todos os prefeitos depois que ele foi prefeito. Ele foi prefeito e indicou todos. Então você que olha lá para o Maranhão e fala assim, pô, mas o Sarney, ele é eleito e é envolvido com a corrupção. Ele manda naquele estado. Mas aqui nós temos o Bernardo Ortiz, que indicou todos. E você não caia mais nessa. Mude, vote 50, vote PSOL, vote Gênesis de Andrade. O PSOL tem credibilidade. A CPI no Congresso Nacional são representados pelo PSOL. O PSOL sempre inicia essas CPIs. Então não adianta vir aqui com planos elaborados, mirabolantes, porque você não acredita mais, eu sei disso. Então vamos mudar isso. 1 minuto para a réplica do candidato Ortiz Júnior. Olha, em primeiro lugar, dizer que eu vou me ater sempre à proposta
ao compromisso que eu assumi quando iniciei minha campanha eleitoral de rebater as agressões com ideias novas, com trabalho. Tenho dito à militância que a gente tem que reagir sempre às agressões com trabalho. Essas agressões que o senhor me faz e reproduz a baixaria, que é justamente isso que a população não quer, a baixaria da campanha eleitoral. A agressão infundada, a agressão mentirosa, a agressão sem provas, é isso que a gente tem que evitar. Agora, falando sobre proposta mirabolante, a do senhor é que é mirabolante. Colocar um veículo leve sobre trilhos nessa linha férrea de Taubaté é impossível. Eu consultei a MRS para verificar se isso era possível e é absolutamente impossível. E fazer uma linha férrea nova para colocar um veículo leve sobre trilhos, você gastaria 425 milhões de reais. Eu fiz as contas, procurei ex-presidente do metrô, procurei ex-presidente da CPTM. Quer dizer, não dá para prometer o absurdo, tem que prometer aquilo que é viável e sem baixaria. Um minuto para a tréplica do candidato Gênesis Andrade. Baixaria, agressão, é aquilo que o governador do PSDB faz com os servidores públicos, faz com o sistema de saúde, faz com a educação, o que a FDE faz com o sistema de educação. A FDE, a Fundação de Desenvolvimento da Educação, ela é responsável pelas compras, construções de escolas, compra de material escolar, compra de uniforme, e a Isto É mostrou essa semana que estão superfaturados, que estão... Então, não tem baixaria. Baixaria é o que eles fazem com a gente. Baixaria que o governo estadual, dirigido pelo PSDB, o governo federal pelo PT, e o governo municipal aqui, que está coligado com o PT, e o PMDB do governo municipal é coligado ao PSDB também. Então, é uma maracutaia, é um balaio de gato, tudo farinha do mesmo saco. Então, não é baixaria o que eles fazem, agressão o que eles fazem. Vote 50. Seguimos com o debate, agora é a vez da pergunta do candidato Afonso Lobato. Para quem vai a pergunta, candidato? Para o candidato Isaac do Carmo. Pois não? 30 segundos. Isaac, nós vivemos uma situação de ocupação irregular às margens da linha férrea no bairro Vila das Graças, onde existe mais de 100 pessoas. É um problema social e que impacta a segurança das pessoas. Você teria uma solução diferente daquela que foi dada para o Pinheirinho? 2 minutos, candidato, para a resposta. Sem dúvida alguma, candidato Afonso. Nós repudiamos o modelo que o PSDB tratou com aquelas famílias do Pinheirinho, onde deveria ter buscado soluções, usou a violência e truculência. Em Taubaté, nós vamos buscar implementar um programa social que vem dando certo em todo o país, que é o programa Minha Casa Minha Vida, para as pessoas carentes de 0 a 3 salários mínimos. Nós não podemos admitir que uma cidade como Taubaté não tenha buscado essa opção, como Jacareí buscou, como São Bernardo do Campo buscou, como Osasco buscou. E, citando o exemplo que o senhor me fala, ao fazer o projeto de retirada da linha férrea, nós vamos dar condições para aquelas pessoas que hoje estão morando em barracos, que podemos considerar que as primeiras favelas da nossa cidade, terem a sua oportunidade de ter casas dignas através do programa da presidenta Dilma, o Minha Casa Minha Vida. E quando nós falamos na retirada da linha férrea, nós vamos estar não só melhorando a vida dessas pessoas, mas de todas as pessoas que moram nessas regiões. As pessoas da Água Quente sabem do que eu estou falando. Hoje, a linha férrea é local hoje, infelizmente, para consumo de drogas, violências, mato alto. A MRS não toma conta daquilo que poderia fazer a limpeza. E quem mora, por exemplo, na região da Vila Iapeí e também na Ponte Seca, sabe o tormento que é toda vez que passa o trem próximo à sua residência. Então nós vamos ganhar qualidade de vida e vamos valorizar o patrimônio dessas pessoas dos bairros no entorno da linha férrea. 1 minuto para a réplica do candidato Afonso Lobato. É um problema que está ali há vários mandatos sem solução. Exatamente por quê? Porque não se valoriza o ser humano. Eu quero regularizar os loteamentos que nós temos na cidade, muitos loteamentos como Chácara Silvestre, Chácaras Flórida, enfim, mais de 20 loteamentos na nossa cidade que precisam ser regularizados, para dar confiança para as pessoas, para dar realmente sossego às pessoas, para que elas possam morar bem e dignamente. Também, como disse na eleição passada, pretendo dar a escritura para as casas, para os moradores das casas da prefeitura. Hoje são conjuntos habitacionais com uma moradia muitas vezes indigna, material de 5ª categoria. Nós temos que pavimentar melhor as ruas, iluminar melhor as ruas, porque iluminando as ruas é questão também de segurança.
Isso é importante dar uma vida digna a mais a esses moradores desses conjuntos habitacionais. 1 minuto para a tréplica do candidato Isaac do Carmo. A questão da moradia é algo fundamental na vida das pessoas. As pessoas têm o seu direito de ter as suas casas com seus nomes, isso é importante. No meu governo, nós vamos criar uma secretaria especial que vai cuidar de todas as áreas de Taubaté, onde hoje a população ainda não tem a sua escritura. População essa que muitas vezes, por conta de ter melhorado a sua qualidade de vida, de ter emprego, deixa de fazer uma reforma na sua casa com medo, com receio. Nós vamos tirar esse medo das pessoas. Você que mora, por exemplo, na região da Chácara Silvestre, sabe muito bem do que eu estou falando. Vários anos se prometeram regularizar isso, não foi regularizado. Nós vamos, justamente, com incentivo de políticas do governo federal, dar essa grande oportunidade para você, da Chácara Silvestre e demais bairros que têm esse problema, de ter a sua escritura, se sentirem donos da sua própria casa, poder, inclusive, fazer a reforma da sua casa e, portanto, valorizar o seu patrimônio através do seu trabalho. Seguimos com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. A vez da pergunta do candidato Mário Ortiz. Para quem vai a pergunta, candidato? Quem sobrou? Ortiz Júnior ou Afonso Lobato? Padre Afonso. A minha pergunta vai para o Ortiz Júnior. 30 segundos. Ortiz Júnior, candidato Ortiz Júnior. Taubaté tem vivido aí nos últimos 4 anos uma situação deplorável. Muitos escândalos, notícias de jornais. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação que vive Taubaté? Como é que nós vamos virar essa página? 2 minutos para a resposta do candidato. Agradeço a pergunta. Em primeiro lugar, reorganizando a prefeitura. Esses escândalos todos advêm certamente de uma falta de planejamento e organização. Não há fiscalização interna dentro da prefeitura sobre como o recurso público é dispendido, é gasto, como esse orçamento público é investido. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, de merenda escolar que era comprada 8 anos antes a 6 milhões de reais e passou a ser comprada a 25 milhões de reais. A gente precisa reorganizar isso, dar uma merenda escolar com qualidade, com valor nutricional bom, o arroz, o feijão, o bife, o legume, a verdura, a fruta, mas pagar o preço justo. Quer dizer, não permitir que o superfaturamento exista. De outro lado, organizar as ações para que haja planejamento. O setor técnico da prefeitura tem que atuar de uma forma organizada para que o dinheiro público não seja investido mal. Muitas vezes você tem a corrupção que gera um dispêndio, um desperdício de dinheiro público, mas você também tem o mau investimento, o investimento sem planejamento. Eu cito aqui, por exemplo, investimentos em asfalto, recuperação de asfalto, que a prefeitura tem feito 1, 2, 3 vezes, porque o recapeamento que é feito é um recapeamento sem qualidade. A usina de asfalto da prefeitura, que foi montada há anos atrás, ela foi desativada. E com isso a gente perdeu a capacidade de recuperar o pavimento da prefeitura. Há outras ações importantes também, que é colocar para os cargos técnicos pessoas que têm experiência administrativa na área. Cargos técnicos, pessoas técnicas, preparadas, selecionadas por currículo, que tenham condição de desempenhar a função. Outro exemplo é transformar a política pública de esporte, a política pública de educação, a política pública de saúde em políticas públicas transversais, amarradas. A prefeitura ela considera hoje que a saúde, a educação e o esporte são políticas públicas separadas. Trazer para dentro da escola de tempo integral o atendimento do pediatra, o atendimento do dentista, trazer para dentro da escola de tempo integral a prática cotidiana do esporte, da música e do entretenimento. Casar as políticas públicas. 1 minuto para a réplica do candidato Mário Ortiz. Candidato, o senhor foi categórico em fazer um resumo do que tem que ser feito com a Prefeitura de Taubaté, que é algo que todos nós sabemos, mas o senhor não respondeu exatamente como fará para fazer com que essa página triste que Taubaté tem vivido nos últimos 4 anos seja mudada. Eu acho que nós temos aí um momento em que já a cidade se cansou de ser página de revista, de jornal, com prisão, com uma série de acontecimentos ruins. E nós não podemos ter isso tudo de novo. Então eu gostaria que o senhor explicasse melhor como é que o senhor vai livrar Taubaté exatamente dessa situação difícil que tem hoje a administração pública e o nome da cidade sendo levado de maneira tão jocosa para todo o país, com vinda de CQC e outras coisas mais. 1 minuto para a tréplica, candidato Ortiz Júnior. Me esforçando o máximo para ganhar a eleição, continuar falando com a população, fiz mais de 300 reuniões, ouvi 15 mil pessoas, ouvir a população é muito importante para saber exatamente o que vai ser feito no próximo governo. E aí depois implementar o nosso plano de governo, que é o resultado de todas essas reuniões.
a gente tem a ideia de implantar o orçamento cidadão. Esse orçamento cidadão, que foi feito já, praticado em outras administrações, até na administração do senhor, eu me lembro que havia essa prática do orçamento cidadão, que era uma prática já de anos anteriores, que era ouvir as pessoas nos bairros, saber delas exatamente o que é que ela precisa que seja feito. A prefeitura abandonou essa consulta às pessoas. Consultar as pessoas e saber delas o que elas querem que seja feito ali onde elas moram é uma forma de organizar a administração, de não permitir o desperdício, de não permitir a corrupção. Quer dizer, modelar o orçamento para atender aquilo exatamente que a população quer. Agora é a vez da pergunta do candidato Gênesis de Andrade. Pelas regras do debate, ela deve ser feita ao candidato Padre Afonso. 30 segundos, Gênesis. Deputado Padre Afonso, candidato a prefeito de Taubaté. O senhor recebeu uma doação de campanha na eleição passada da Fibria, que é uma empresa que polui o meio ambiente, uma empresa que é poluidora do meio ambiente. O senhor sendo do Partido Verde, o partido que teoricamente defenderia o meio ambiente, o que o senhor explica sobre isso? 2 minutos para a resposta do candidato Padre Afonso. Quero dizer ao candidato que a Fibria é uma empresa bastante responsável e também cuidadora do meio ambiente. Hoje, como todas as empresas, existe uma preocupação com a sustentabilidade. Quero dizer a você que este ano também eu estou pedindo novamente à Fibria que me ajude, por exatamente respeitar a forma com que ela faz essa compensação ambiental. Eu pretendo também, após as eleições, trabalhar com isso, da compensação ambiental. Nós vamos estudar de que forma, o impacto foi dos papéis jogados na rua e nós vamos também ter uma ação de compensação através de plantio de árvores. Mas é extremamente importante nós trabalharmos para que essas compensações aconteçam. Qualquer atividade, ela impacta o meio ambiente. Nós temos atividades extremamente degradantes ao meio ambiente. Inclusive, os papéis que vocês fazem, o próprio pessoal faz campanha, ele também vem de alguma árvore derrubada e que, de uma certa forma, impacta o meio ambiente. Então, falar de uma maneira muito genérica é difícil, mas eu penso exatamente isso. As atividades são impactantes, mas pode-se compensar isso de uma forma sustentável e nós vamos fazer isso. O Partido Verde de Taubaté fará isso logo após as eleições. 1 minuto para a réplica do candidato Gênesis de Andrade. Então, a Fibria é uma empresa destruidora do meio ambiente. E não tem lógica essa resposta do padre, porque como a gente vai acreditar no Padre Afonso, eu vou dar um exemplo para você, cidadão. A casa dele foi assaltada. Qualquer lugar que você for na cidade de Taubaté e perguntar o que você acha do assalto da casa do Padre Afonso, alguém acredita? Então fica difícil, enquanto a gente tem aqui um padre, deputado, que não tem credibilidade. A população não acredita nem que a casa dele foi assaltada, nem que ele foi assaltado. Então é muito difícil a gente acreditar nisso. O pessoal gastou sim com material, comparando a eles, seria 1/1000 do que eles gastam, certo? Então não tem como fazer uma comparação dessa. É um material que muito pequeno, pode ver que você não acha banner do pessoal, você não acha faixa do pessoal, você não acha. E quem trabalha no pessoal são os próprios candidatos a vereadores que são militantes e panfletam o pessoal e fazem a propaganda. Tempo esgotado, agora 1 minuto para a tréplica do candidato Padre Afonso. Isso é o grande perigo de afirmações genéricas. O assalto da minha casa está sendo devidamente investigado pela polícia, que esteve lá logo em seguida e registrou o ocorrido. Isto eu confio na polícia e ela está realmente investigando e inclusive as imagens dos cidadãos entrando na minha casa, dos assaltantes entrando na minha casa, foi mostrado nos telejornais e, portanto, não é questão de estar escondendo alguma coisa. Portanto, eu gostaria que o mesmo peso que deram ao assalto na minha casa, casas estão assaltando todos os dias. O que nós temos é falta de polícia, o que nós temos é uma política de defasagem salarial do policial. O que nós temos, de fato, é falta de investimento na polícia e na investigação da polícia. É isso que precisa melhorar. Ok, intervalo comercial. Daqui a pouco vamos acompanhar as considerações finais dos candidatos nesta noite. Eleições 2012. Você decide na Band. Chegamos
Vamos ao último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Taubaté. Uma realização do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, com o apoio do Jornal Vale. Transmissão pela TV Band Vale, em cadeia conosco a rádio Band Vale FM 102,9. Vamos agora às considerações finais dos candidatos, já que nós não tivemos nenhum direito de resposta aprovado. Pelo ordenamento acertado em sorteio prévio, quem começa agora as considerações finais é o candidato Padre Afonso Lobato. E como o tempo foi generoso conosco, cada candidato terá 3 minutos. Então, 3 minutos, candidato Padre Afonso. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua oportunidade e agradecer você, eleitor, que até esta hora está ouvindo as propostas. Agradecer também aos demais candidatos por esse debate democrático. E dizer a você que o que mais me preocupa, o que mais me desafia a querer ser prefeito de Taubaté é a saúde. Saúde, eu costumo dizer, não pode esperar. Eu, como parlamentar, tenho enviado muitas emendas parlamentares para o hospital universitário. Inclusive agora, estão fazendo toda a reforma do ambulatório com uma emenda parlamentar nossa, que vão reformar e vão equipar também. O próprio hospital regional, nós também conseguimos viabilizar uma emenda há poucos dias de R$200 mil, já pago ao hospital regional. Mas eu fico muito preocupado quando eu vejo os familiares tendo que recorrer a um político pedindo favor para que o seu familiar seja atendido, seja internado, consiga um exame, consiga uma consulta. Isso me comove, isso me dói o coração, porque eu sei como é difícil perceber uma população extremamente vulnerável, extremamente à deriva, dependendo de favores de político. O prefeito não é para fazer favor, o político não é para fazer favor. O político é para fazer com que as coisas funcionem, e funcionem bem, para que o cidadão seja atendido independentemente de que partido for, independentemente de onde ele more. Por isso, saúde é extremamente importante. Reformar, equipar melhor o nosso pronto-socorro, dar condições das pessoas viverem e terem um atendimento digno, melhorar o salário dos funcionários da área, um plano de carreira dos funcionários da área da saúde. Mais do que isso, um ambulatório médico de especialidades, um ambulatório de diagnóstico e exames, para que o cidadão seja atendido de maneira digna e rápida, sem precisar de madrugada, ir à fila e gastar tempo para ser enganado e esperar daqui quanto tempo o exame que ele necessita. É essa situação que me provoca. Por isso eu acho que a saúde tem jeito sim, melhorar a distribuição de remédios, para fazer com que o remédio chegue até você e você seja atendido quando precisa e dignamente. Ampliar, triplicar os postos de saúde da família, o programa da saúde de família, tão importante para que você tenha um atendimento digno. Quanto mais houver investimento na saúde básica, menos investimento se precisará nos casos mais complexos. É para isso que eu quero ser prefeito de Taubaté. Quando eu vejo jovens perambulando, usando droga, a situação de segurança em nossa cidade, eu pergunto, é possível fazer alguma coisa? É lógico que é. Parceria com clínicas de recuperação, para poder recuperar esses nossos jovens. É questão de saúde pública. Por isso, eu quero colocar de novo Taubaté no caminho do bem feito, do respeito às pessoas e respeito a você, cidadão. Tempo esgotado. Candidato, agora as considerações finais do candidato Isaac do Carmo, do PT. 3 minutos, candidato. Quero agradecer você, Nicolini, agradecer ao Grupo Bandeirantes por essa grande oportunidade. Quero agradecer aos meus companheiros e companheiras de trabalho que me elegeram para estar na frente de um sindicato importante no Brasil e que me deram essa grande oportunidade de estar discutindo a importância de mudar a cidade de Taubaté, de dar um grande salto de qualidade da vida do nosso povo. O presidente Lula, um dia, analisou que não bastava apenas mudar a vida dos trabalhadores, precisava mudar a política do Brasil, precisava mudar o jeito de fazer política. E Taubaté, nesse momento, não é diferente. Fomos responsáveis nos últimos anos por milhares de empregos aqui no nosso setor metalúrgico. Volks, Ford, Alstom, entre outras empresas. Investimentos de bilhões de reais na cidade. A cidade cresceu, mas cresceu sem planejamento. E quando cresce sem planejamento, nós vivemos esses problemas da saúde, da insegurança na nossa cidade. E eu quero dizer a você, eleitor, que tenho muita tranquilidade de falar para você. Eu faço parte da origem da maioria do nosso povo. Meu primeiro emprego foi aos 15 anos de idade. Depois, fui eleito
vice-presidente do sindicato já aos 28 anos. Com 32 anos, fui eleito presidente do sindicato. Portanto, a minha experiência administrativa, a minha experiência de vida, que faz dizer aqui que você da Água Quente, você do Jardim Santa Teresa, você do Jardim Morisco, você, por exemplo, do Parque São Luís, que é a minha região que resido com a minha família, você da Chácara Silvestre, entre outros bairros, sabe que Taubaté nos últimos 20 anos foi governada de costas para a população mais carente. É esse governo que nós queremos trazer, experimentar o jeito PT de governar. Tenho muita honra de, depois de 16 anos, estar aqui hoje, falando em nome do partido que transformou a vida de milhões de pessoas. Do partido que conseguiu fazer com que o Brasil está tendo oportunidades, mesmo o mundo em crise. Vocês estão vendo na Europa, nos Estados Unidos, e as empresas estão vindo para o Brasil, porque o Brasil vai continuar crescendo. E é essa oportunidade que peço a você, eleitor, para que nos dê. Nos dê para que nós possamos verdadeiramente transformar a vida das pessoas. Governar para todos, mas principalmente para quem mais precisa. Estou aqui como candidato a prefeito, não foi porque meu pai ou minha mãe pediu. Estou aqui porque conheço a realidade do meu povo, conheço a necessidade da nossa população, por mais emprego, por qualidade de vida e aproveitar as oportunidades que o Brasil tem nos dado. Não é possível uma cidade como Taubaté não ter uma obra do PAC, que vem gerando milhares de empregos no Brasil como um todo, que vem modificando os municípios. No meu governo, nós vamos aproveitar todas essas oportunidades, por isso, peço o seu voto para que nós possamos experimentar o jeito PT de governar e fiquem todos com Deus e muito obrigado e boa noite. Tempo esgotado, seguimos agora as considerações finais pela ordem do sorteio do candidato Ortiz Júnior, do PSDB. 3 minutos, candidato. Quero agradecer a Band, Nicolini, quero agradecer aos candidatos que vieram, fizeram esse debate, participaram desse movimento tão importante para a democracia. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, por ter iluminado a nossa caminhada. Quero agradecer aos meus pais, fundamentalmente. Meu pai foi o grande prefeito que transformou a história dessa cidade. Desde 7 anos de idade, eu acompanhei transformando, realizando, respeitando o dinheiro público, organizando, planejando. Realmente foi uma grande revolução. Agradeço a minha mãe, Jandira, trabalhou 17 anos à frente do serviço social da prefeitura e os grandes programas sociais da cidade foi ela que implantou. Tenho muito orgulho disso. Agradeço evidentemente a família, né? Assim, a família, esposa, a filhinha Ana Luz, que está em casa, não pôde estar aqui hoje porque se acidentou em casa hoje, mas agradeço sobretudo o apoio que eles me dão. Olha, essa eleição é uma eleição diferente. E o que está em jogo em Taubaté não é a vitória deste ou daquele candidato, deste ou daquele partido político. O que está em jogo em Taubaté nessa eleição é muito mais do que isso. É dar um salto transformador na administração pública da cidade. Taubaté, nos últimos 8 anos, vem perdendo muito. A gente tem problemas graves na área de saúde. A gente tem um gargalo muito sério que é a atenção básica. De outro lado, nós temos um pronto-socorro sobrecarregado com 29 mil atendimentos por mês, 60 pessoas esperando uma fila para um hospital. Nós temos uma clínica de especialidades que não consegue atender a demanda, porque falta um nefrologista, falta um cardiologista, falta um ortopedista, falta um neurologista. As filas, elas estão hoje de madrugada para marcar novamente uma consulta médica, que é o retorno das consultas, que já demora uma eternidade. Hoje, para se fazer uma ressonância magnética, outro dia eu estava no Chácara Silvestre e um senhor me disse que estava aguardando 5 anos uma ressonância magnética para poder se submeter a uma cirurgia. De outro lado, a gente precisa reorganizar os hospitais da cidade. Nós temos hoje 210 leitos na cidade, mas nós temos um hospital regional que é referência para o Vale do Paraíba e um hospital universitário em que algumas especialidades como ortopedia, pediatria, dermatologia, ginecologia, obstetrícia e maternidade também são referência para as outras cidades. Nós temos que apoiar o governo do Estado, o governador Geraldo Alckmin, formado na Faculdade de Medicina de Taubaté, já se comprometeu conosco a fazer um investimento de 60 milhões de reais para integrar os 2 hospitais. Vai ser o maior investimento de saúde na cidade de Taubaté. Nós vamos pegar o nosso pronto-socorro, que hoje está sobrecarregado, com um mundo de atendimentos, com pessoas esperando fila para internação, e nós vamos levar lá para dentro do nosso hospital universitário. E com isso a gente vai reorganizar a saúde da cidade. É esse o modelo que Taubaté
tem que agora fazer uma escolha, o modelo da transformação. Tempo encerrado, candidato. Muito obrigado. Vamos agora para as considerações finais do candidato Gênesis de Andrade, do PSOL. 3 minutos, candidato. Amigos e amigas de Taubaté, sou agente de segurança penitenciário, servidor público estadual concursado há 18 anos. Nunca me envolvi nesse mundo político, porque sempre ficava reclamando para os amigos, nos clubes, nos bares, em casa, da situação que nós vivemos. O meu partido que eu milito, eu sou um verdadeiro soldado ali naquele partido, me indicou para que saísse candidato a prefeito. E aceitei esse desafio. Sei que é muito difícil, porque não aceitamos financiamento de campanha de empresas, de banqueiros, não fazemos coligações por tempo de TV, não fazemos coligações por dinheiro, nosso dinheiro é limpo, nossa vida é limpa, somos trabalhadores de verdade. O meu cargo de agente penitenciário é um cargo em que a maioria dos servidores penitenciários na cidade de Taubaté, na região aqui, são pessoas honradas, trabalhadoras, pessoas que são de verdade, que dizem a verdade, que não tem medo da verdade, diferente desses políticos de carreira, carreiristas, que muitas vezes o pai coloca o filho para ser o seguidor dele, como se vivêssemos numa monarquia. E milito num partido em que tem coragem de propor aqui um mandato democrático participativo, onde a população vai participar desse mandato, onde você vai mandar também na cidade de Taubaté. Nós propomos aqui audiências públicas para qualquer assunto sobre a cidade, qualquer mudança de projeto, vamos fazer audiências públicas de verdade, não manipuladas como fazem aqui na cidade de Taubaté, no governo do estado de São Paulo, onde a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, a Câmara Municipal de Taubaté é apenas um teatro de marionetes, onde o prefeito ou quem fez aquela doação para aquele candidato, para aquele prefeito, manda naqueles vereadores, são comprados muitas vezes votam por dinheiro, oferecem 200 mil, 300 mil para votar num projeto. Então, o pessoal combate isso. O pessoal é um partido que, na CPI do Cachoeira, foi o partido que entrou com a representação contra o Demóstenes Torres, que era um falso moralista, como muitos que a gente vê aqui fazendo projetos lindos, maravilhosos, né? E falsos moralistas. Entrou com a representação contra ele e ele está aí, foi punido. Então, o pessoal, o Congresso em Foco, que é um site que avalia os deputados no Congresso Nacional, os jornalistas que avaliam através desse Congresso em Foco, avaliou os deputados do PSOL como os melhores deputados do Brasil. Os melhores deputados do Brasil foram eleitos nesse Congresso em Foco. Vote 50, vote PSOL, sai da lama, Taubaté. Tempo esgotado, candidato. Agora as considerações finais do candidato Mário Ortiz. 3 minutos, candidato. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui à TV Bandeirantes por ter proporcionado esse espaço para a gente debater Taubaté, Cláudio Nicolini, Cláudio Jordani, aos nossos debatedores aqui, nossos adversários. Eu quero deixar aqui os cumprimentos. Mas nós não podemos terminar esse debate sem fazer uma análise da situação que passa Taubaté hoje. Nos últimos 4 anos, a cidade ficou em desgoverno. Nós temos graves problemas que foram enfrentados pela prefeitura, que chegou aí às beiras de uma cassação de um prefeito, coisa muito rara de acontecer aqui na cidade. Então, nós não podemos mais compactuar com isso, nós estamos indignados com essa situação, não pode continuar dessa maneira. Então, dentro desse quadro que tem aí, nós temos que propor uma mudança. A minha candidatura representa essa mudança. Representa a mudança do modo de governar. Eu já mudei essa situação há anos atrás, quando eu fui eleito prefeito em 1996. Nós mudamos o jeito de governar Taubaté. Embelezamos a cidade e essa foi a maior crítica que eu recebi aqui hoje. Fizemos escolas, montamos uma rede municipal, postos médicos, programa de saúde da família. Todo mundo falou aqui que prevenção é necessário. O programa de saúde da família foi introduzido exatamente quando eu era prefeito. A escola de tempo integral foi introduzida exatamente quando eu era prefeito. Isso há mais de 12 anos. A gente costuma estudar e analisar a cidade para daqui a 30, 40, 50 anos. E é isso que a gente quer
fazer um trabalho bonito já, para que a Taubaté no futuro tenha sustentabilidade e tenha uma condição boa de vida. Nós queremos a felicidade da população, queremos adotar os critérios do Programa Cidade Sustentável, que é um novo modo de gerir a cidade. Assinamos esse protocolo de intenções e vamos fazê-lo. Todas as nossas propostas, que cabe aqui na mão, porque nós não podemos falar todos os itens de uma prefeitura, mas olha só, nós temos problemas hoje graves na segurança, na saúde, na gestão pública, na geração de empregos e no trânsito e transporte coletivo. Sabemos que tudo isso tem que ser sustentado aqui na educação e na proteção ao meio ambiente. Nós vamos adotar e cumprir todas as propostas que estão no nosso site www.marioortiz.com.br. Mas nós queremos fazer aqui mais 4 ou 5 propostas importantes e que eu vou cumprir integralmente. Primeiro, nós não vamos superfaturar obras. O dinheiro da prefeitura, o dinheiro do munícipe tem que ser totalmente aplicado em benefício do munícipe. Nós não vamos poder fazer nenhuma concessão para eventual superfaturamento. 10 segundos. Não podemos fazer cobrança de propina, dignificar a merenda escolar, ampliar a segurança pública e espalhar a saúde pela cidade com medicamentos entregues na casa das pessoas. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. E aqui termina o debate entre os candidatos a prefeito de Taubaté. Nós gostaríamos de agradecer aos candidatos aqui presentes. Mário Ortiz, candidato do PSD. Genes de Andrade, candidato do PSOL. Ortiz Júnior, candidato do PSDB. Isaac do Carmo, candidato do PT. E Padre Afonso, candidato do PV. Agradecemos também aos jornalistas Max Ramon, editor de política do jornal O Vale, Solange Moraes, do Grupo Bandeirantes, apresentadora do programa Falando Nisso. O debate foi uma realização do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com transmissão para 39 cidades da região metropolitana e também pela Band Vale FM 102,9 para mais de 65 cidades de toda a região. O debate teve o apoio do jornal O Vale. Eu lembro você que no sábado nós vamos receber neste estúdio os candidatos à Prefeitura de Caçapava. O debate começa às 10h10 da noite. Não perca. Grato pela audiência, eu anuncio agora Danilo Gentili e o Agora é Tarde. Antes, você ainda terá um balanço desse debate aqui pela TV Band Vale. Continue conosco, você sabe. Eleições 2012, você decide na Band.